Eu quero te mostrar a diferença entre o biscuit e a polymer clay, quando a gente trabalha com elas, né? Então, nessa mão aqui branquinho, vocês estão vendo que é biscuit, e aqui a polymer clay. A primeira coisa que é óbvia é a maciez. Então, muita gente tem dificuldade quando passa de uma massa para outra se adaptar a essa questão, enquanto uma é bem macia, mole, né? A outra é mais dura, ela força um pouco mais os dedos. E essa é o primeiro impacto que as pessoas têm quando passam do biscuit para cerâmica plástica, principalmente. Então, a primeira coisa é a maciez, né? Você vai ver que uma é bem mais macia que a outra. Outra coisa também que é importante ressaltar na diferença das duas massas é que o biscuit ele é uma massa à base de água, então ela vai secar com a temperatura ambiente. Na verdade, a água que está aqui dentro vai evaporar e vai ficar só a cola e amido, e é isso que vai causar o endurecimento da massa. Então, no ambiente, a partir do momento que você tira ela do saquinho, ela começa a evaporar, e isso te limita, porque você vai ter um tempo para você conseguir mexer na sua modelagem antes dela secar, né? Então, às vezes, você precisa... você fez uma parte, mas você quer melhorar, não dá tempo. Você tem esse tempo para trabalhar com ela, que depois disso ela começa a endurecer muito e você não consegue dar os detalhes, você não consegue alterar uma coisa que você queira mais pra frente, só enxertando mais massa, né? E aí é uma técnica que você tem que tomar mais cuidado, porque dificilmente você tira, né, quando você tá modelando com biscuit. Você sempre coloca, e isso vai deixando a peça, às vezes as proporções vão ficando erradas e tal. E também quando o biscuit seca, ele encolhe, né, porque ele perde água, então o volume diminui. Então é uma coisa que você tem que prestar bastante atenção, principalmente se você trabalha com proporção, e calcular, assim, quando você tá com o biscuit, você vai calcular o tamanho que aquela massa depois de seca vai chegar, porque ela vai encolher. Essa é uma vantagem que a polymer clay tem, que ela só seca, né, quando ela só fica dura, na verdade, quando ela vai ao forno. Então, até você levar ela ao forno, você pode ir mexendo com ela e, né, às vezes quer alterar alguma coisa. Enquanto você não levar ela ao forno, você pode mexer naquela modelagem. Outra coisa que as pessoas não se dão conta quando elas passam de um material para o outro, e isso aqui não é só entre o biscuit e a cerâmica plástica, mas sempre que você for mudar de material, de meio, né, para você trabalhar aí na sua modelagem ou escultura, é respeitar que cada um do seu material tem as suas técnicas ótimas para você trabalhar com ela. Tipo, o biscuit ele funciona se você usar tais técnicas. Se você quiser aplicar outras técnicas, você vai ter um pouco de dificuldade. E a mesma coisa quando você passa para a cerâmica plástica. Você querer utilizar as mesmas técnicas, o hábito que você tem de trabalhar com a massa, se você quiser transferir ele para a cerâmica plástica, muito dificilmente vai dar certo, porque cada massa, né, cada meio tem suas características, e isso é importante, quando você respeita cada massa e trabalha com as ferramentas e as técnicas daquele tipo de massa específica. Então, a grande dificuldade das pessoas que passam do biscuit para a cerâmica plástica é querer ter o mesmo hábito que elas têm com o biscuit com a cerâmica plástica, e isso não vai dar certo, vai dificultar o seu aprendizado. Então, uma regra é tentar evitar o máximo de contato com a sua mão. Enquanto você estiver modelando, né, a mão que está segurando, o ideal é sempre você ter uma esteca de apoio, né? Vamos supor que isso aqui é uma cabeça. Eu vou modelar uma cabeça. Com o biscuit, a gente está acostumado a segurar assim com a mão. Com a polymer clay, o ideal é sempre... Acho que até com o biscuit seria uma boa prática,
né? Não segurar com a mão porque ele deforma muito, de qualquer forma. Então, por exemplo, isso aqui faz conta que é uma cabeça, segurar assim, aprender a criar esse hábito. E aí você não pressiona, né, e não deforma o que você está trabalhando. Seja um corpo também, né, tentar ter um mínimo de contato, deixar ele penduradinho se você estiver trabalhando com uma coisa maior.